que vocês usem o Luna, o Ilurocte, o Viopta. Os colírios que têm ácido hialurônico 0,15% são os colírios ideais para o uso do dia a dia de vocês. Existem uma imensidão de colírios nas farmácias que vai ter isso aí. Vocês sabem também que vocês não devem usar, tá? Fabrícia, posso dar mais um curso? Você trouxe o copo da Quando eu quiser. Tá bom. Então, assim, se alguém vier aqui agora e falar o nome de 4 colírios que não pode usar, também ganhou o curso. Se fosse um eu ia, agora 4 eu não sei. 4. Não, muito fácil. Eu quero ganhar 4 colírios. Não pode usar de jeito nenhum. Vejam só como há muita coisa para vocês usar. Então, eu vou falar o nome de alguns colírios. Você sabe? Então, corre. Você promotor? Não. Bem-vindo. Obrigada. Qual é o nome? Bem-vindo. Onde você vem, Luciano? Luciano, vai lá. Moura Brasil, Legrand, Maravilhosa, parabéns. Você passa pelo momento que eu estou contando aqui, deixando depois? Obrigada. Então, assim, gente, colírios que tenham na sua fórmula nafazolina, os cloridratos da nafazolina, e os colírios que tenham corticoides, vocês não devem usar. Tá? Os mais comuns, que a gente às vezes vê algumas publicações de pessoas às vezes até bastante renomadas, colocando, né, como os exemplos que ela deu, Moura Brasil, Legrand, Claril, Teuto, esses de nafazolina, qualquer outro lá que tem uma infinidade, né? E os colírios com corticoide, como Flutinol, Ster, Oftipred, Maxidex, Miridex, incluindo as pomadas. Tá? Os colírios com nafazolina, por exemplo, que muitas pessoas usam como se não houvesse o amanhã, eles são totalmente contraindicados, por exemplo, em pessoas com problemas cardíacos. Eles podem levar uma pessoa com problema cardíaco a ter uma crise de hipertensão, pode levar até a morte. Tá? Toda vez que a gente publica sobre a nafazolina, todas as vezes, tem um relato de alguém trazendo lá, meu pai teve isso aqui, minha mãe teve isso aqui, eu tive esse tipo de reação com esse tipo de medicação. A nafazolina, ela é encontrada, por exemplo, no soninho, que muitas pessoas usam no nariz, que vocês talvez conheçam alguém que é viciado, ele está sempre aplicando o soninho. Vicia também o uso da nafazolina em colírio, causa o mesmo vício. Tá? Então, a gente, às vezes, muitas vezes a gente vê o pessoal publicando, achei a solução para não ter mais olhos vermelhos, né? Volta e meia aparece uma publicação lá dizendo isso, e normalmente é alguém usando nas suas clientes, ou em si mesma, colírios com nafazolina e colírios com corticoide. Tá? Os colírios com corticoide, quais são os grandes problemas desses colírios? Eles podem provocar glaucoma, eles podem provocar catarata. E se a pessoa tiver alguns tipos de infecção nos olhos, que são muito comuns nas pálpebras, principalmente, que são infecções fúngicas, elas podem agravar essas infecções. Vou contar para vocês um caso que teve no ano que eu cheguei em Campo Mourão. Um senhor passou comigo numa consulta numa terça-feira, com o olho com um sinal que a gente chama de melting corneano. Melting é uma palavra em inglês que significa derretendo. Como não existe nenhuma palavra em português que fica tão bom, a gente usa esse termo aqui no Brasil também. A história desse cliente, e na hora que ele chegou, eu falei assim, olha, infelizmente o senhor está cego, nós vamos ter que fazer uma cirurgia de urgência chamada evisceração, onde a gente tinha que tirar o olho desse homem, porque senão ele ia ter o risco de morrer, tá? Ele poderia morrer se a gente não tirasse o olho dele. O que aconteceu? No domingo,
ele foi assistir um jogo de futebol. Lembra dessa história? Claramente, como se fosse hoje. Ele foi assistir um jogo de futebol do filho, e ele estava a caminho lá e estava com o olho vermelho. Ele passou numa farmácia, e o farmacêutico falou para ele assim, ó, o senhor vai pegar esse colírio de corticoide aqui, e teu olho vai ficar branquinho na hora. Tá? Ele pingou, ficou branquinho de fato. 3 dias depois ele estava na clínica completamente cego, porque a razão dele estar com o olho vermelho era uma infecção por fungo, que ele desconhecia, ele não sabia que estava com aquela infecção. E ele perdeu completamente a sua visão, e por pouco não perdeu a sua vida. Então não achem que essas soluções mágicas que muitas pessoas oferecem para vocês funcionem sem riscos, porque volta e meia vocês vão saber alguns exemplos. Algumas pessoas tomaram por hábito fazer publicações na internet para contrapor tudo e qualquer coisa que a gente publica. Tá? Tem pelo menos umas 3, 4, 5, 10, 20 pessoas que formaram um exército contra a saúde ocular. É isso que eu posso dizer. Tá? Vocês talvez conheçam uma dessas pessoas, mas formaram um exército contra a saúde ocular. Eu me preocupo com isso, com essas pessoas? Não, porque elas não têm salvação. Eu me preocupo com as pessoas que são influenciadas por elas. E na ponta final, com as clientes que vão sofrer por causa disso aí. Eu tenho certeza que vocês não estão entre essas pessoas que estão colocando as suas clientes e vocês mesmas em risco. Aí, consultas e exames. E eu sempre falava da consulta oftalmológica, unicamente, mas eu vou acrescentar para vocês aqui o que eu, se fosse vocês, eu faria todos os anos, a consulta oftalmológica. Se vocês verem alguma coisa na pele de vocês, a dermatológica, se vocês tiverem qualquer sintoma respiratório, a pneumológica e ortopédica, essa eu faria de qualquer jeito. Tá? A oftalmológica e a ortopédica eu faria de qualquer jeito. Porque a posição que vocês trabalham tende a médio e longo prazo trazer para vocês lesões cervicais. Tá? Talvez algumas de vocês até já tenham, não é? Você tem? Então assim, não deixe de fazer uma avaliação ortopédica e oftalmológica todos os anos. Na oftalmológica, eu quero abrir um parênteses para quem ainda não sabe, que são quais exames vocês devem fazer, porque tem um exame que não é padrão, não é um exame que é feito em toda consulta oftalmológica, porque normalmente é feito quando o oftalmo tem suspeita de glaucoma. Porém, vocês sabem que vocês são mais propensas a desenvolver glaucoma que suas próprias clientes, por causa, mais uma vez, da posição de trabalho. Essa posição aqui, para qualquer atividade profissional, ou mesmo, por exemplo, pessoas que gostam de fazer crochê, tricô, por exemplo, nessa posição, muito tempo do seu dia, essa posição faz com que a íris, vocês lembram lá da íris, que é a parte colorida, a íris faz assim, ó, ela vem para frente. E quando ela faz isso, ela fecha, estudem esses termos, tá? Ela fecha o ângulo írido-corneano. Ela pode obstruir o ângulo írido-corneano. No ângulo írido-corneano está o ralo natural de dentro dos olhos. Dentro dos nossos olhos existe um líquido que é chamado de humor aquoso, que é o aumento da quantidade desse líquido dentro do olho que faz a pressão do olho subir. Então, nessa posição, todo mundo tem um aumento da pressão dos olhos. Todo mundo. Tá? Tem um teste que a gente faz em consultório, que é para medir, inclusive, qual que é o gradiente de piora. Todo mundo aumenta a pressão dos olhos nessa posição. Tá? Se você tiver tendência a um tipo de glaucoma chamado glaucoma de ângulo estreito, você pode desenvolver glaucoma sem saber.
Tem uma estatística que eu já apresentei várias vezes, é muito engraçado, então, recentemente, uma das publicações que a gente fez lá, a pessoa perguntava, como você sabe disso? Estatística. Estatística diz o seguinte, mais ou menos metade das pessoas que têm glaucoma não sabe que tem. Como que a gente sabe disso? Descobrindo tardiamente. É quando a pessoa já está cega, porque o glaucoma tem um grande problema, que a glaucoma não tem sintomas. Aqui fala que o glaucoma ele não dá sinais prévios, né? Mas uma cliente minha, essa semana, foi no hospital, na minha cidade, e ele viu uma manchinha branca e ele falou que possivelmente era o início de um glaucoma para essa cliente. Fez indicação na medicação. Não sei qual foi, também não falei. A princípio, eu sei que não tem manchinha branca no olho, não é sinal de glaucoma, pode ser outra coisa, mas glaucoma não. Mas enfim, um oftalmologista fez esse diagnóstico. É ruim, né? Olha, vocês que trabalham com pessoas sabem que muitas vezes o que você fala aqui chega ali diferente, né? Às vezes uma pessoa interpretou, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui mais do glaucoma, talvez seja o que ele falou para ele, talvez, tá? Então, um dos exames. Que exame, então, vocês têm que fazer além do básico? Todas vocês, quando for na próxima consulta oftalmológica, se vocês não fizerem no último ano, marquem seu oftalmologista. Vocês têm que fazer, além do básico, a gonioscopia, que vai avaliar se vocês têm ou não têm esse ângulo estreito. Aí, se eu tiver, eu tenho que parar de trabalhar? Não, porque isso tem como ser resolvido, tá? É um procedimento ultra simples, de 5 minutos, que aplica um laser na base do ângulo e você consegue fazer uma abertura ali, tá? Então, chama-se gonioscopia, G-O-N-I-O, gonioscopia, tá bem? Bom dia a todas. Bom, doutor, o que acontece? Há uns meses atrás eu fui ao oftalmologista porque eu detectei a minha visão a diplopia, não sei se está certo, né, esse termo. E eu estou tendo dupla visão quando eu olho a longa distância. E o que me informaram, o oftalmologista me informou que essa dupla visão deve ser exatamente por isso mesmo, por trabalhar muito tempo com a cabeça baixa e com um ângulo muito curto da minha visão. Eu gostaria de saber se isso procede e se isso tem tratamento, porque me informaram que é somente cirurgia. Diplopia, parabéns pelo termo, né? Porque isso é sempre muito importante, trabalharmos com os termos corretos. A diplopia é visão dupla. Muitas pessoas têm pequenos estrabismos, que é quando o olho fica desviado, e que às vezes só aparecem em situações especiais, tá? Talvez você tenha, mas isso normalmente é possível melhorar com um exercício. O exercício, depois eu explico para você pessoalmente como é, mas tem um exercício que dá para melhorar isso na maioria dos casos, tá? Pessoal, à tarde nós temos um talk show, então nós vamos fazer mais perguntas na parte da tarde, tá bom? Desculpe não fazer perguntas agora, porque a gente tem que respeitar todos os palestrantes também, tá? Então, prevenção, é isso aí. Sinais e sintomas, o que vocês têm que ficar preocupados? Gente, se você termina com olho vermelho, olho cansado, lacrimejando, sensação de dor, sensação de areia, visão turva, tem alguma coisa errada no teu troço. Se você tem dificuldade respiratória, espirro, sensação de que teu nariz está ressecando, ou coriza, tem alguma coisa errada na tua respiração. Surgiu uma mancha, você tem dores nas costas, você tem dores no pescoço, você tem dores nos ombros, tem alguma coisa errada. Então, identificação de sinais e sintomas. E resolver, logicamente, você procurar um profissional para poder te ajudar isso aí. É o oftalmo, é o otorrino, é o pneumo, é o dermato, é o ortopedista, para te ajudar a resolver isso aí. Então vamos falar alguns mitos e verdades aqui e por quê. Gente, essa palestra, vocês sabem que é uma palestra muito técnica que a gente traz aqui, né?
Então, hoje, eu sempre apresentei esse quadro de mitos e verdades, mas eu nunca expliquei nas palestras por quê. Porque esse é um conteúdo do curso. Quem é promotora sabe que esse é um conteúdo dentro do curso, tá? Então, hoje vocês vão receber um conteúdo dentro do curso. Quem já é promotora vai ouvir isso da minha boca, vai se aprofundar um pouco mais, ou talvez entender alguma coisa que não tem entendido. Quem ainda não é promotora vai entender, talvez pela primeira vez, por quê. A primeira pergunta que eu recebi na minha vida, desde que eu estou entre vocês, a primeira pergunta que eu recebi há quase 4 anos, e até hoje, se eu abrir agora meu direct, vai ter essa pergunta lá, porque todos os dias isso é perguntado, é se pode ou não pode fazer glaucoma. Do lado esquerdo, lá, é um fundo de olho normal. Do lado direito é um olho glaucoma. Então a mancha branca que talvez falaram para ela é aquilo ali, é o nervo óptico, que ele fica pálido daquele jeito ali, né? Então assim, pode ou não pode fazer glaucoma? Quem acha que pode, levanta a mão. Quem acha que não pode, levanta a mão. Gente, não existe resposta errada, pode fazer. Quem acha que não pode? Aquela turma lá não respondeu nada. Vou fazer de novo. Quem acha que pode, levanta a mão. É pode ou não pode? Quem acha que não pode, levanta a mão. Tá. A resposta é pode. Por quê? Primeiro, como eu te disse, metade das pessoas que têm glaucoma nem sabe que tem. Segundo, o que no método adequado de extensão pode fazer com que a pressão dos olhos aumente? Nada. Aí, uma vez, eu fiz uma publicação, me marcaram uma publicação de um pessoal, e que eles fizeram uma publicação lá e tinha lá 300 comentários na publicação, e eles dizendo lá que não podia fazer extensão em glaucoma. Aí eu entrei no direct, esse pessoal, e falei assim: olha, essa informação ela precisa ser revista, porque não é assim, não tem nada na extensão que pode provocar glaucoma ou piorar glaucoma. Ah, mas o olho vai ficar vermelho, piora o glaucoma, porque o olho irrita. Aí eu vou dar um detalhe para vocês. Se o olho ficar vermelho, se o olho ficar ali com conjuntivite, ficar com uma irritação, depois o olho ficar vermelho, vai estourar a cabeça de vocês agora. A pressão do olho abaixa. Quando o olho está inflamado, quase sempre a pressão do olho não sobe, a pressão do olho baixa. O colírio hematoprosta, por exemplo, que é usado para crescimento dos cílios, o latice, que é o nome para estética, a lúmina, que é o nome para oftalmologia, a bimatoprosta, ele é um análogo de prostaglandina. Então é um colírio equivalente às prostaglandinas. Prostaglandinas são substâncias que nosso corpo produz e que são intermediários do processo inflamatório. Então, o que a prostaglandina faz no olho para baixar a pressão? Ela provoca uma inflamação. O colírio inflama, é um amigo. Ele microinflama o olho o tempo todo. A pessoa passa 24 horas do seu dia com o olho microinflamado para a pressão do olho baixar. Tá? Aí eu entrei no direct lá, expliquei isso aí, mandei os artigos, e a resposta final desse pessoal foi: o Instagram é meu, publico o que eu quiser, o problema não é teu, e me bloqueou. Vocês sabem, eu sou o rei do blog, eu sou bloqueado, gente, uma quantidade infinita de contas. É muito comum vocês me mandarem: olha isso aqui, doutor, conteúdo indisponível. Aparece para mim. Eu peço os prints para vocês lá. Sou bloqueado, todo pessoal que faz bobagem, vou sendo bloqueado de pouco em pouco. Para mim, até uma limpeza espiritual. Então, assim, glaucoma não é contraindicação. Lembrando que usar colírio na vasolina, usar colírios com corticoide, botar moeda, arruela, o que falaram no vídeo lá? Moeda, arruela, botão, tem um vídeo famoso, né? Misericórdia. Botar moeda, arruela e botão no olho para segurar o olho fechado, né? Então, qualquer coisa que você coloque ali para apertar o olho, se você aperta o olho, você aumenta a pressão do olho, tá? Então, glaucoma é um mito, pode fazer. Cordel, pode fazer ou não pode? Quem acha que pode, não. Quem Cordel. acha que não pode, não pode.
Tem muita gente sem opinião, gente. Muita gente votou nulo nas eleições. Ordelo, gente, tecnicamente não pode. Tá? Por quê? Você está ali com um processo infeccioso, não só inflamatório, infeccioso nas pálpebras. Nós publicamos, acho que essa semana, um vídeo do Ordeldo, né, treinando dentro do estúdio de uma licenciolista. Ali na hora, o Ordeldo treinando. Então, assim, só você encostar no Ordeldo, ele já treina. Então, vamos, inclusive, reforçar essa informação. Ordeldo não foi feito para ficar apertando. Tá? Não foi feito para ficar apertando. E se vocês tiverem uma cliente com Ordeldo, o que você... Manda ela para casa? Olha, acho que eu removeria as extensões se ela tivesse e esperava passar, talvez, ou fazer compressas quentes, né? Muito bem. Compressas moles. Teve surpresa, muito bem, parabéns. Então, assim, gente, Ordeldo, compressas mornas. Tá? E é muito importante isso aí, porque você escolher entre a compressa fria e a compressa morna faz total diferença. Porque se você fizer compressa fria no Ordeldo, onde não se deve fazer extensão, você pode levar o Ordeldo a formar Misericórdia. um calasio. Na verdade, está invertido. Esse é o calasio. Então, assim, você pode fazer o Ordeldo, esse Ordeldo, virar um calasio. Aí o calasio fica enrijecido, tá? E no calasio, contraindicação absoluta de se fazer, tá? Aí você pode fazer uma análise ali na hora, se tem ou não tem como fazer. Lógico, gente, toda análise ela é munida de base, de conhecimento. Então, vocês não vão fazer uma análise só no olhômetro. Vocês têm que olhar aquela pálpebra ali. Porque quase sempre, o Ordeldo e o calasio, eles acompanham um outro problema, que é o Blefarite. que é a Blefarite. o Ordeldo e o calasio está sempre junto com, quase sempre junto com a Blefarite. Ninguém olha para mim nessas horas, gente. Blefarite. Vocês escolhem quem falou? Blefarite. Blefarite. Quase sempre o Ordeldo e o calasio, você falou? Parabéns. Quase sempre o Ordeldo e o calasio estão acompanhando a blefarite. Tá? E a blefarite? Tem vários tipos de blefarite, vocês sabem também. Tem a estafilocócica, que é quando está infeccionado. Tem essa aí, que é a seborreica. E se tem uma blefarite, pode ou não pode fazer? Não. Não pode. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Quem quer dar uma resposta diferente? Pode se tiver controlado. Muito bem. A resposta é depende. Porque assim, blefarite não tem cura. Então, se vocês têm cliente com blefarite, entendam isso. Não vai curar nunca. Se vocês forem demitir todas as clientes de vocês com blefarite, inclusive dependendo da região onde vocês moram, vocês não vão fazer extensão em muita gente. A região onde eu resido ali no Paraná é a ilha da blefarite. Ali tem muita gente com blefarite, porque existem questões étnicas ligadas à blefarite. Tem grupos étnicos que tem muito mais. Ali onde eu resido é a ilha da blefarite. Então ali nem deveria ter extensionista se não pudesse fazer um blefarite, onde não tem público. Tá? A resposta é a seguinte, que vocês têm que ter em mente. Blefarites controladas, pode fazer. Tá? E se aí vocês vão ensinar a sua cliente a... Muito bem. Olha, todos os estudos são muito claros em dizer que as clientes com higienização por 6 semanas
muito bem realizada, fica sem sintomas. Tá? O duro é fazer as pessoas higienizarem. Tá? Aí vocês têm que ser rígidos, vocês têm que ser rigorosos. Porque, vou lembrar, só existe um expert dentro do estúdio, que é você. Não existe o cliente querer. O cliente não tem que chegar no meu consultório, eu quero fazer isso. Não é assim. Uma das maiores mentiras que nos contaram a vida toda é o cliente tem sempre ter razão. Nós sabemos que a verdade é o cliente quase nunca tem razão. Tá? É nós que temos que saber o que nós estamos fazendo. Então, se você não for dona do teu trabalho, o cliente que manda em você, você não tem autoridade. Você vai fazer tudo e qualquer coisa que o teu cliente pedir para você, você sabe que isso está errado. Né? Então, higienização. Pode fazer. Lentes de contato. Publicamos, talvez até seja no ar. Ontem foi publicado isso com uma ficha de anamnese, né? E que colocava lá nessa ficha, na verdade era parte de um curso de biologia, e que ensinava para essas pessoas desse curso quando pode e quando não podia fazer. Aí estava escrito lá lentes de contato. Cliente usando lente. Pode ou não pode fazer? Não. Pode. Não. Quem acha que não pode? Tá. Um dos cursos mais famosos aqui do Brasil, que já formou milhares de sensoristas, talvez algumas de vocês tenham sido formadas nesse curso, muitas de vocês devem ter sido formadas, pelo menos até bem pouco tempo atrás, estava na apostila desse curso, que se a cliente estivesse com lentes de contato, era melhor, protegia os olhos dela do efeito dos gases. Misericórdia. Eu vou contar para vocês. Como que tecnicamente se chama uma lente de contato? Uma oftalmologia. As lentes de contato, elas são lentes de contato gás permeáveis. O que significa isso? Que através do material da lente circula gases. Tá? Então, assim, se a cliente está com lente de contato, existe uma transmissão de gases para dentro do olho da cliente, potencializando muito uma das maiores, e como eu falei para vocês, uma das menos valorizadas complicações, que é a ceratite, que tem o risco de se tornar uma úlcera e levar uma cegueira. Tá? Então, se a cliente está em lente de contato, ela precisa remover. Então, todas vocês, quem não tem, vai entrar daqui a pouco, vai numa farmácia de região, vai chegar. Quem não tem, vai comprar 2 ou 3 estojinhos de lente de contato. Custa R$1, R$2 no máximo cada um. Vai comprar uma solução de limpeza de lente de contato multipropósito. Tem que estar escrito lá, multipropósito. Ele pode usar para qualquer tipo de lente. Solução de lente de contato multipropósito. Vai ter o seu estúdio. E olha, e a gente usando lá na clínica para limpar a lente de contato do paciente o dia inteiro. Uma solução dura 6 meses. Tá? Então, para vocês vão jogar fora, mas vocês vão ter. Porque sempre vai ter aquela, eu esqueci. Você me falou uma coisa, eu esqueci. E naquele dia tem um boleto teu para vencer. Você não pode dizer cliente. Exatamente o preço daquela extensão. E você vai falar assim, não vai dar nada, né? Só hoje, né? Mas como foi falado antes ali, a Carol foi mais educada aqui. Merda acontece mesmo, gente. E merda acontece, tá? Então sejam prontas para prevenir. Bom? Então, lente de contato. Tem que tirar. Fabrício, eu já estourei o tempo faz tempo? Não? Tá. O que tem naquele olho lá? Quem sabe falar? Os cílios estão invertidos. Não, tá? Talvez a imagem não está com tanta qualidade ali. Está com a pálpebra. Tá com milfose. Quem Isso. sabe o que é milfose? Cílios invertidos. Quem sabe o que é milfose? Cílios invertidos. Não. Não? Quem Mas tá sabe pra o que é dentro? milfose? Você sabe? Não. Outro termo muito importante para vocês. Milfose é quando há ausência de cílios. Tá? Existem sim. várias razões para a ausência de cílios. Existe um termo geral que pode ser usado para outras partes do corpo, que é madarose.
que é a falta de pelos em várias regiões do corpo. Existem várias razões para a milfose barra matarose. Por exemplo, a alopecia. É chamada alopecia. Nesse caso aqui, em especial, é a tricotilomania. Sim. Que é quando a pessoa arranca. Como que vocês sabem diferenciar que uma pessoa tem tricotilomania de alguém que tem alopecia? Vira aquele facinho que cresce os cílios, Esse é o principal, tá? Alguém tem outra ideia? sempre tem toquinhos entre essas falhas, sempre os novos nascendo, sempre. Maravilhoso. Normalmente quem faz a tricotilomania tem cílios quebrados, cílios partidos. Tem algo importante que vocês podem ver. Não é comum que, além da tricotilomania, tricotilomania dos cílios, a pessoa tenha isso para os outros pelos do corpo. Então, se vocês forem lá na cabeça da pessoa examinar, é muito comum vocês encontrarem falhas também, tá? Localizadas na sobrancelha também, tá? São os pelinhos que elas gostam de arrancar. E, para complementar, se a pessoa tem tricotilomania, ela tem uma outra coisa também. Ela tem o que chama de tricofagia. A pessoa arranca e come, arranca e come. É super associado. Esse é um distúrbio psiquiátrico. E estar com extensões faz com que a pessoa potencialize o seu hábito. Tá? Muito recentemente eu atendi uma jovem lá em Campo Mourão. Já estava errado até de ter feito na idade dela, ela tinha 16 anos de idade. E ela, sabiamente, simplesmente, ela falava assim, doutor, eu arranco. E ela falou para mim, ela é filha de um médico famoso lá na cidade também, a Alexandra conhece. Ela falou que ela gostava de fazer extensão para arrancar. Então ela ia pulando de sensorista em sensorista na cidade. Porque ela fazia, aí uma que ela desistiu de fazer, ela ia para outra, ia para outra, ia para outra, ia para outra. Ou seja, eles estavam alimentando a mania dela. Tá? E outro grande mito, que é não poder fazer exames de imagem com extensão de cílios. Nossa, tá? esse é o ápice. E eu recebo direto lá também. Mas doutor, a gente não consegue fazer com que o local lá do exame de imagem realize as extensões das minhas clientes. Isso, gente, é por falta de conhecimento, informação. Conhecimento da clínica e por falta de autoridade de vocês. Tá? Então, assim, não se isentem. Sejam vocês as defensoras das suas clientes. Vocês têm o documento que a gente fez lá. Existe um parecer do Colégio Brasileiro de Radiologia, parecer oficial, que autoriza a realização. Então, o radiologista que não faz, ele está indo contra o seu próprio conselho de classe. Tá? Ele está infringindo uma norma do seu próprio conselho. Vocês precisam fazer uma guerra com o radiologista? Não. O que vocês podem fazer que seria super simples? Marca um horário. Vai lá na clínica de radiologia, conversa com o radiologista, fala assim, olha, eu sei que tinha um parecer anterior do Colégio Brasileiro de Radiologia e que dizia que não podia fazer. Eu sei que tinha, mas esse parecer caiu e talvez o senhor não foi informado. Aqui está o parecer. O senhor pode ler? Eu posso deixar aqui para você? Gente, vocês fazerem esse tipo de meio de campo resolve a vida das clientes de vocês. Tá? Quem mora em cidade pequena vai ter 1 ou 2 lugares que faz lá. Quem mora em cidades maiores, enfim, às vezes pode ter um pouco mais de trabalho para conseguir isso. Mas enfim, vocês são muito inteligentes, vocês vão conseguir, claro, uma maneira de ajudar as suas clientes. Tá?
Perfeito. Perfeito. Nós já finalizamos o estudo, que agora ele só falta ser publicado mesmo, esse estudo já está finalizado. Que nós entrevistamos centenas de extensionistas e dezenas de oftalmologistas no Brasil. E nós fizemos perguntas em espelho para as extensionistas, para os oftalmos sobre extensão e para as extensionistas sobre saúde ocular. O que nós descobrimos nesse estudo é que as extensionistas sabem muito pouco de saúde ocular, muito pouco. Os oftalmos não sabem nada de extensão, zero, não sabem nada. E nem se interessam em saber, e não vão se interessar. Não se acha que vão se interessar, porque não vão se interessar. Tá? Se muitos se interessassem, tinham tantos outros aqui de opção para vocês estarem aqui hoje ouvindo, inclusive. Mas não é de interesse, porque, na verdade, o oftalmo está numa posição de soberba na maioria. Tá? Que ele acha que o que ele sabe de base é suficiente para ele se colocar numa posição superior à tua. E na hora, só que daí que está um problema muito importante, eu vou voltar para o teu ponto. A questão é, a tua cliente tem que ver você como autoridade também. Ela não pode achar que o oftalmo está no patamar superior. Não pode. E é para isso que nós temos os cursos de saúde ocular. Para que vocês saibam manifestar a autoridade de vocês. Para que vocês saibam o que vocês estão falando. Porque quando pega e fala, deu esclerite em você, vai lá no oftalmo, uma conjuntivite, pronto. O oftalmo já falou que é uma coisa, você falou que é outra. E ela vai pesquisar no Google e vai saber se está errada. Pronto, a autoridade vai para zero. Então, assim, é muito importante que vocês tenham a autoridade que vocês estão falando. Aí vocês vão poder contrapor. Enquanto isso não acontecer, vocês não vão sair. Excelente, olha só como o outro perde credibilidade, porque fala bobagem, né? E você tem que mostrar para o teu cliente que está fazendo bobagem, mas você tem que ter autoridade para isso aí. Nós tivemos recentemente, fiz uma live junto com a SOBLEC. A SOBLEC é a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, COI de Lentes de Contato. Eu fiz uma live com eles, com a presidente da SOBLEC, e nós explicamos para os oftalmologistas do Brasil todo sobre isso aí, sabe? Ficou salvo lá no conteúdo da SOBLEC. Mas quantos oftalmos vão ser atingidos realmente por isso aí? Quantas extensionistas tem no Brasil? Quantas se motivaram até hoje aqui? Tá? Infelizmente, o conhecimento está aí para todo mundo. Gente, eu vou terminar e a gente vai ter o talk show para a gente fazer mais perguntas, senão a gente vai prejudicar o andamento, tá? Vamos lá. Vou continuar, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui. Vamos lá. Deus do céu. Então vamos lá. Método PIR. Eu estava preocupado em usar meu sotaque. Bem, método PIR, então, é prevenção, primeira coisa. Gente, se vocês cumprirem isso aqui, vocês praticamente não vão ter que ir para o R, praticamente para o I, quase nunca vão ter que ir para o R. Se vocês cumprirem muito bem o P, vocês resolvem 99% dos problemas de vocês em estúdio. 99%, seguramente. Tá? Primeiro de tudo, claro, gente, é sempre higiene. Depois do talk show a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas, vou deixar claro aqui, mais uma vez. Quando a gente fala em higiene, é higiene pálpebras e cílios. Vocês já estão cansados de saber que eu não dou opinião. Nada do que eu falei para vocês aqui, até agora, foi opinião minha. Tudo que eu falo, tudo, é baseado em ciência, não é eu. Tá? Então, qualquer coisa que eu falo para vocês aqui, é conteúdo que vocês podem ir lá e falar assim, doutor Marcelo, vou lá pesquisar. Vamos mesmo, porque se eu tiver alguma coisa errada que eu estou falando, gente, o que eu mais quero é aprender. Alexandre sabe, o que eu mais gosto na minha vida é aprender. Eu gosto muito mais de aprender do que ensinar. E quanta coisa eu já aprendi com vocês, gente, quanta coisa eu já aprendi com vocês.
eu já mudei. E quando eu comecei a falar, por causa de coisas que evoluíram, coisas que mudaram. Então, quando a gente fala de higiene, ninguém pode falar o contrário do que eu vou dizer para vocês agora. Quando alguém fala que o uso de shampoo neutro infantil para higiene, estou falando de preparo do sítio para ato de extensão, não é isso, para higiene do dia a dia. Quando alguém fala que o uso de shampoo neutro infantil está errado, essa pessoa está indo contra milhares de estudos em todas as residências de oftalmologia do mundo. A gente aprende a educar nossos pacientes a fazerem a sua higienização com shampoo neutro infantil, tá? Então não está errado usar. Você pode usar outras coisas? Pode. Olha, você pode usar o Glefagel, você pode usar o Systane Liquid, você pode usar o Lanui, tem produtos aí da Best School, tem produtos da Rastelli, tem produtos de várias marcas que são excelentes para higienização. O que não dá para falar é que o shampoo está errado, porque não está. Esterilização. Não tem como relativizar. É só com autoclave. A estufa, doutor, não sei o que de raio ultravioleta, não sei o que de... Meu Deus, 10 minutos. Não sei o que de... Não sei o que. Não dá, gente. É só com autoclave. Autoclave é caro. Autoclave é caro. Não é caro. Autoclave, um dia desses, estava uma promoção, mandaram até no nosso grupo das promotoras. E quanto que dava o autoclave lá, gente? R$1.600 dava um autoclave esse dia, que você parcela em 10, 12 vezes. Isso. Você consegue parcelar em 10, 12 vezes. R$1.600, R$2.000 é um atendimento que vocês fazem por mês, em 10 meses está pago. Vamos voltar ali para o que a gente estava falando das boleto, inclusive, a loja de falando. Vamos voltar lá mais uma vez nas complicações. Se acontecer complicação, vocês vão ser visitados. Quem já foi visitado pelo vigilante sanitário? Se vocês forem visitados pelo vigilante sanitário, principalmente se houver algum tipo de denúncia, não tenho dúvida, a primeira coisa que eles vão perguntar é: aonde você esterilizar as suas pinças? Ninguém vai perguntar: cadê teu alquinho que você esteriliza suas pinças? Cadê o pano de prato que você usa para limpar a tua pinça? Ninguém vai perguntar isso. É onde você esteriliza as suas pinças. Se elas não estiverem estéreis, e você tiver uma complicação, se você tiver como provar que a tua pinça está estéril, você já perdeu o teu processo. Não tem como você ganhar. Não tem como. Uso de EPIs, são todos EPIs, não dá para descartar nenhum. Tá? O carbômero gel. Quem aqui usa Vidizic? Ou semelhante? Quem aqui usa em todos os seus atendimentos? Quem não usa, nunca usou. Então deixa eu perguntar para você. Por quê? Coração minha mesmo, eu tenho receio de colocar qualquer coisa de qualquer cliente. Se eu no colégio estava falando com as meninas que eu tenho referente alérgica, então por eu não gostar que coloque nada no meu olho, eu não coloco no de ninguém. Mesmo que elas falem, carteira, não coloco. Muito bem, e eu acho que essa aqui vai ser mais ou menos a resposta da maioria que não coloca. Então é por medo / desconhecimento, tá? E mais, porque muita gente passou a apavorar vocês com uma informação que não existe. Carbômero gel não dá alergia nos olhos, não dá. Não tem um único estudo em mais de 20 anos que se usa carbômero gel na oftalmologia. Não tem um estudo que fala sobre a alergia do produto. Nenhum. Tá? Então, assim, é uma substância praticamente inerte. Está escrito na bula: não interage com outras substâncias que você use, não interage com qualquer medicação.
não interage com a sua saúde. Não pode provocar em você nenhum dano. As contraindicações que estão escritas na bula são 3. 1. Alergia à fórmula, que praticamente não existe. 2. Não usar com lentes de contato. Já falamos que não é para usar lente de contato na extensão. E 3. Se vocês têm qualquer bula de remédio agora dentro da sua bolsa, leiam isso. Isso vai estar escrito em qualquer bula. Não usar em gestantes, a não ser que autorizado pelo obstétrico. Isso está em 100% dos remédios. Ninguém vai dar nada para uma grávida e para depois a criança nascer com um rabo e falar que foi do remédio. Então, assim, não tem problema. Quem não usa, em 100% das suas clientes, está falhando na prevenção. Não é para usar só depois que a cliente já teve um problema. Porque depois que ela teve um problema, você já falhou na prevenção. E mais, como que você vai saber qual vai ser o nível de complicação que aquele caso vai dar naquele dia? Tá? Se vocês olharem para a agenda de vocês, o número de complicações que vocês podem ter na próxima semana, ele é igual ao número de clientes. Todo e qualquer cliente que entra lá é uma complicação em potencial. Gente, vou ter corrente. Frio local, em todo mundo, fazer uso do balãozinho. Ou uma máscara fria. Tá? O balãozinho é um método que eu gosto muito. Né? Porque ele é reprodutivo, ele é barato, ele é descartável, ele é muito higiênico e resolve. Quando você aplica frio local, você praticamente elimina quase todos os olhos vermelhos, quase todas as reações alérgicas que uma cliente tua pode ter com a extensão. Tá? Então também fazem todo mundo, tanto o uso do carbômetro quanto a aplicação de frio local, em todo mundo. Não é em quem vocês acham que vai dar problema ou quem já teve problema uma vez. É todo mundo, isso faz parte da prevenção básica. Ops, e a anamnese? Foi falado muito aqui. A anamnese, a gente tem que ser inteligente. Você não pergunta uma coisa por perguntar. Se a cliente te deu uma resposta, você tem que saber o que aquela resposta impacta. Ah, a cliente tem hipertireoidismo. Sim. Tá, e daí? O que você faz com essa resposta? O que ela serve para você? Tá? Então, assim, a resposta tem que ser inteligente. A pergunta tem que ser inteligente. Vocês têm que saber interpretar aquela resposta, juntar todas aquelas respostas e dizer: dá para fazer, não dá para fazer, vamos ter que adiar, vai ter que fazer outro dia, ou não dá para fazer em você de maneira nenhuma. Dizer não, gente, é mais importante que dizer sim. Vamos correr. Tá. Identificar sinais que são super importantes. Se vocês tiverem esses sinais, vocês têm que pensar: posso ou não posso continuar? Esses sinais antes, durante e depois da extensão. Tá? Dor. Gente, se está com dor, tem alguma coisa errada. Você já sentiu dor e acha que está tudo bem? Se tem dor, tem alguma coisa errada. Queimose. Tá? Queimose é um sinal clássico, mas não só das reações alérgicas. Queimose é quando a conjuntiva fica parecendo uma gelatina. Tá? Sinal clássico, mas não exclusivo. Meu Deus. Secreção. Santo Pai. Se tem secreção, sempre vai ter uma infecção. Tá? Olho vermelho é um sinal que o organismo está reagindo a alguma coisa que está errada. Lacrimejamento é um sinal menor, tá? Mas lacrimejamento muitas vezes ele vem como o corpo tentando expulsar alguma coisa que está ali, tá? Está incomodando. Edema palpebral, que pode ser por alergia, por infecção, por inflamação, tá? Aqui, ó, deixa eu fazer uma pergunta. Quem faria extensão numa cliente que chegou assim no seu estúdio? Quem faria? Quem não faria? Quanta gente perdeu dinheiro? Eu faria nesse dia. Tirou meu colar. Deus me livre. Só quero um pouco maior.
para esconder. Porque isso aqui não contraindica em nada a realizar a extensão. Isso é uma hemorragia subconjuntival. Tá? Isso é um sangramento por baixo da conjuntiva. Não contraindica em nada. Tá? Vocês podem provocar isso dentro da extensão. Se vocês baterem a pinça, bater o pad, enfim, qualquer toque na conjuntiva pode acontecer. Mas a principal causa da hemorragia subconjuntival é hipertensão arterial. Então a pessoa tem um pico de pressão, seja por um estado emocional, seja por um estado emocional ou por qualquer razão, uma subida de pressão pode provocar isso aí. O resolver. Nossa, como ficou sem cor ali, desculpe. A primeira coisa, é o que nós estávamos conversando aqui antes, é você saber o que você está fazendo. Deu uma complicação, gente, nem sempre vocês vão saber resolver. Mas o simples fato de você chegar na tua cliente, olhar nos olhos dela e falar assim: olha, fulano, pode se acalmar. O que aconteceu com você? Não é nada grave. Eu sei o que aconteceu. Aconteceu isso. O que você precisa fazer é A, B ou C. Isso vai dar certo. Gente, você cria uma relação. Existe um termo para isso, leiam sobre isso, que é o share time, tempo compartilhado. Leiam sobre isso, é muito importante. Qualquer relação com o consumidor. SHARE espaço TIME, share time, tempo compartilhado, que é o tempo que você gasta com a pessoa. Não gasta, é o que você investe no teu cliente. Tá? Porque aquilo ali cria uma relação a mais com o teu consumidor. Você nem sempre vai saber, nem sempre você vai poder resolver. Mas no fato de você segurar a mão dela e falar assim: eu estou com você, eu sei o que é, nós vamos passar por isso aqui juntas. Você já está com a sua cliente. Existe um estudo na área médica que diz que em 30 segundos de consulta médica já se sabe se aquele médico tem chances maiores ou menores de ser processado por seu cliente. Eu tenho 22, quase 23 anos de idade. 22, quase 23 anos de medicina. E eu nunca fui sequer citado judicialmente. Atendendo milhares e milhares de pacientes, tendo realizado mais de 14 mil cirurgias. Tá? Vocês acham que eu sou isento de erros? Vocês acham que eu nunca fiz nada de errado? Todo mundo erra, gente. Todo mundo está sujeito a isso. Ninguém é perfeito o tempo todo. Ninguém. Quem se acha perfeito o tempo todo, normalmente é o primeiro que vai errar. Eu sempre digo para os meus clientes: eu sempre opero com medo. Eu não opero com pavor. Eu opero com medo. Porque o meu medo faz com que eu não erre. Meu medo faz com que eu siga cada etapa do processo, com que eu pense em tudo que pode dar errado, para que eu previna tudo, para que eu identifique imediatamente, para que eu saiba resolver qualquer coisa. Se vocês fazem as coisas suas clientes sem medo, se vocês fazem quando tem criança correndo, papagaio falando, som tocando nas alturas, batendo papo, vocês estão fazendo as coisas sem medo, porque vocês acham que vocês são infalíveis, preparem-se, gente. Merda acontece. Uso de lubrificantes, né? A gente já falou para vocês, não use outro tipo de colírio, suas clientes. Lubrificantes resolvem boa parte dos problemas, vocês lógico têm que saber quando usar cada um. Aí a diferenciação entre compressas frias, tem momentos para usar sempre no final das extensões, quando a pálpebra existe uma reação alérgica, vocês vão fazer compressas frias, e compressas mornas, basicamente quando tem uma reação inflamatória, como no Nordel e nas blefarites. Tá? Na blefarite, além da higienização, fazer compressas mornas ajuda muito. Higiene e compressa morna é um conjunto fantástico para melhorar a blefarite. Tá? E, por último, saber encaminhar. Tá? Tem coisas que às vezes não é para você. Vou dar uma... Quem aqui acha que hoje em dia é
capaz de resolver toda e qualquer complicação que está no seu estúdio? Quem aqui é capaz de resolver 90% das complicações do seu estúdio? 50%? 10%? Nada. Quem aqui, quando acontece uma complicação, encaminha essa complicação para uma mentora, uma master sua? Quem aqui encaminha para uma master sua? Quem encaminha para o Maria? Eu vi que a Maria não resolve nada. Você, alguma coisa que tem que fazer. Tá? Acho que vocês fazem. Quem resolve o problema, levanta a mão. Quem encaminha para uma colega? Também. Quem encaminha para o oftalmo? O resto é a natureza que cuida. Tá? Então, assim, Some. gente, se vocês encaminham para o oftalmo, como ela tem experiência, existe 90% de chance, no mínimo, de que a carreira de vocês possa ir para o lixo, principalmente se vocês forem passado bem pequeno. Tá? Existe uma grande chance de ir para o lixo. Se vocês encaminham para uma master de vocês, hoje em dia eu tenho certeza que tem muitas masters que são extremamente capazes. Mas até por um tempo atrás esse número era muito reduzido. Porque se você não sabe, porque quem te ensinou sabe. Ela guardou o segredo só para ela. Falou assim, eu vou ensinar quase tudo. Isso aqui eu vou deixar para mim. Porque ela nunca vai ser igual. Então isso aqui eu resolvo. Vocês acham que é isso? Não. Ela também não sabe. Tá? Não achem que isso vai ser assim. Gente, agora de maneira inédita, vocês vão saber identificar as causas do olho vermelho. Esse quadro que nós vamos fazer agora aqui é um quadro que ele só vai funcionar se vocês tiverem um raciocínio completo do problema. Tá? Senão, o resultado final desse quadro aqui vai ser a mesma coisa que zero. Tá? Isso aqui só tem sentido que vai ser apresentado nesse quadro se vocês tiverem conhecimento de saúde ocular. Se vocês não dominarem saúde ocular, esse quadro de nada vale. Não vai adiantar nada vocês terem o resultado final desse quadro se vocês não dominarem saúde ocular muito bem. Tá? Mas isso aqui é a primeira vez que eu estou apresentando isso aqui. E depois, lá no grupo das promotoras, nós vamos fazer um vídeo especial para vocês explicando mais profundamente isso aqui. Tá? Mas essa é a primeira vez que esse quadro vai estar aqui. Eu, se fosse vocês, não publicava esse quadro para ninguém. Para ninguém, não publicava. Vocês tirem foto. Tá? Guardem para vocês, mas não publiquem para ninguém. Eu não publicaria jamais o resultado desse quadro. Isso aqui, só quem está aqui hoje vai ter acesso. Tá? Então, a cliente tem olho vermelho, deu olho vermelho. A primeira pergunta é: tem secreção? É a primeira coisa que vocês vão ver. Tem secreção? Então, sim, tem secreção. Essa secreção parece pus, ela é purulenta. Então, você muito provavelmente está frente a uma conjuntivite bacteriana. E essa aqui é basicamente a única situação que não tem que vocês fazerem. Porque aqui vai precisar de antibiótico e vocês não podem prescrever nem medicação. Então, isso aqui precisa ir para o oftalmo. Tá? Então, assim, tem secreção? Sim. É purulenta? Sim. Então, possivelmente tem uma conjuntivite bacteriana. Vocês não preveniram, se for culpa de vocês, por exemplo, se você não usou pinça estéreo, você não usou luva, você contaminou o teu ambiente, você achou que você tinha que pegar um celular no meio do procedimento, com a luva, enfiou a mão lá, infeccionou, é uma das causas, né? Não é a única. Tem uma conjuntivite bacteriana. Tá? A secreção não é problema, mas tem secreção. Coça. Tem coceira? Sim, tem coceira. Então você possivelmente tem uma conjuntivite alérgica. É quase impossível ter uma alergia sem coceira, um sinal clássico. Tá? Tem secreção, não é purulenta e não coça. Você possivelmente tem uma conjuntivite viral.
Gente, se a cliente pegar uma conjuntivite viral e ela tiver lá no estúdio de vocês com conjuntivite viral, ela pode contaminar o ambiente todo de vocês. Porque a conjuntivite bacteriana, ela só transmite secreção para a pessoa. A viral só precisa ela piscar que passa. Se vocês pegarem uma conjuntivite viral, vocês não estão usando óculos de proteção e não estão usando a proteção adequada, vocês podem levar de 3 a 4 semanas para estarem curadas. Eu imagino vocês com o estúdio fechado por 3, 4 semanas e vocês não se preveniram. Vocês mesmos. Então lá, olho vermelho tem secreção? Não. Raspa? Sim. Quase sempre você vai ter uma ceratite associada. Tá? Lembra que a gente falou da ceratite? Então, se está com o olho vermelho, não tem secreção, e a cliente sente que está raspando, muito possivelmente uma ceratite. Tem olho vermelho, não tem secreção e não raspa, possivelmente uma conjuntivite química. Tá? Gente, esse quadro ele é intercambiável. Por quê? Porque a pessoa também pode ter tudo ao mesmo tempo. E por isso que eu digo para vocês, esse print aqui, vocês têm que fazer, isso aqui vai servir muito para vocês. Tá? Ele só tem algum sentido se vocês souberem o que vocês estão fazendo. Porque senão, é só mais um papel, é só mais uma foto na galeria de vocês. Não vai acrescentar nada se vocês não souberem usar isso aí. Se vocês não souberem fazer a identificação exata. Senão é só mais uma foto. Tá? Mas se vocês souberem identificar, se vocês tiverem conhecimento molecular, isso aqui é extremamente útil para identificação e na solução dos problemas. Tá? Então, todo dia, essas coisas acontecem, essas imagens chegam no direct, todo santo dia. E, como sempre, e especialmente por essa matéria, a gente gostaria de convidá-las a fazerem parte do nosso grupo, das promotoras. Ali não vai conseguir fazer o QR Code para fazer sombra, né? Mas se vocês entrarem e apenas para vocês, nós estamos oferecendo um cupom hoje de 20% na aquisição do Descomplica. Então vocês vão entrar lá na página do Descomplica. E caso interesse vocês, então, vai ter uma hora lá na área, lá, vocês vão colocar cupom, vocês vão escrever imersão, mas sem tio, tudo maiúsculo, então fica imersal 20. Não está aparecendo ali no canto, né? Mas olha lá, doutormarcelobrito.com/10complica. Imersão 20. Ver se dá para tirar isso aqui da frente.